O Supremo Tribunal deve sim ser celebrado enquanto uma instituição republicana longeva dedicada à guarda da Constituição. Mas parabenizar o tribunal, como eu estou fazendo agora, não significa aplaudir seus ministros e tampouco endossar suas decisões judiciais. De forma análoga, ofender a sensibilidade de uma autoridade pública não é o mesmo que atacar a instituição à qual ela pertence. Mas, numa demonstração clara de intolerância a críticas, o STF transformou bravatas e injúrias em crime de Estado, lançando mão de censura e de mandados de prisão para calar os seus detratores. Acontece que os ministros não são o tribunal, eles apenas estão no tribunal. E alguns deles, como jabutis numa árvore, chegaram lá confirmando aquela máxima muito espirituosa atribuída a Margaret Thatcher. A democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam escolhidos, mas para impedir que os piores fiquem lá para sempre. O problema é que no caso do STF, os piores podem ficar lá por muito tempo. O senhor Gilmar Mendes, por exemplo, só terá sua aposentadoria compulsória em 2030. E fica aqui uma ressalva. Como o ministro Gilmar se tornou uma referência nacional e mundial na soltura de corruptos condenados, eu confesso que meu juízo sobre ele não é dos melhores. Por isso, no intuito de oferecer um outro ponto de vista ao espectador, eu recorro à opinião dos pares e destaco falas do ministro Luiz Roberto Barroso dirigidas diretamente ao ministro Gilmar Mendes na sessão plenária de 21 de março de 2018. Peço licença para uma interpretação. Você, Gilmar Mendes, é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vossa Excelência não consegue articular um argumento. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, é bilis, ódio, mau sentimento. Vossa Excelência, Gilmar Mendes, nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude, não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não o da justiça. Lembrando que as opiniões emitidas pelo ministro Barroso não refletem necessariamente a posição da CNN nem a minha. Mas a julgar por esse franco desabafo do ministro, nós podemos inferir que o Supremo Tribunal Federal não é mais um ambiente de excelência, mas sim um ambiente das excelências. E por sinal, esse pronome, Vossa Excelência, tornou-se uma mera formalidade de tratamento que não reflete a envergadura moral, muito menos brilhantismo intelectual. Quais as obras jurídicas de relevo produzidas pelo senhor Cássio Nunes? Qual que é o resultado das tentativas do senhor Dias Toffoli em ingressar na magistratura por concurso público? Onde que está a exigência constitucional do tal notável saber jurídico? Teve o mesmo destino que a expressão Vossa Excelência. Virou uma questão protocolar, num colegiado que está desmoralizado. O desprestígio do STF é tão evidente que um desses advogados criminais, fanfarrões e milionários, se sentiu à vontade para ir ao tribunal vestindo bermuda e camiseta. E ainda fez pose ao ser fotografado. Então, pelo menos agora a gente sabe que se o STF fizesse uma festa de 130 anos, o traje seria informal completo e de preferência calçando chinelos ou sandálias. O atual presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux, ele publicou uma nota sobre o aniversário da corte, afirmando que o tribunal é um vetor positivo de segurança jurídica e de proteção das liberdades humanas e garantias fundamentais. De que tribunal o senhor está falando, ministro? Segurança jurídica? Desde 2009, o STF mudou 3 vezes de opinião sobre a prisão após julgamento de segunda instância. E o atual entendimento só faz estimular a impunidade. O senhor Fux também fala em proteção das liberdades humanas. Comecem respeitando a liberdade de expressão dos seus críticos, sem censurar matérias da imprensa ou suspender perfis em redes sociais. E, finalmente, sobre o último ponto, as garantias fundamentais citadas pelo Dr. Fux, que tal começar pelo básico, como o devido processo legal? Os senhores se encastelaram covardemente atrás de um inquérito perpétuo em que vocês são as vítimas, os investigadores, os acusadores e os juízes. Isso é imoral, isso é ilegal, é inconstitucional e viola direitos humanos. Tanto que a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, requereu o arquivamento dessa aberração jurídica. Eu louvo o esforço vão
do presidente Fux em zelar pela imagem da sua corte, mas o conteúdo de certas decisões judiciais dos seus colegas, sempre em benefício da bandidagem engravatada, fazem a população ecoar aquele desencanto manifestado por Rui Barbosa. Esse sim, um grande jurista e defensor do Supremo Tribunal Federal. Leio para vocês: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Tão decepcionado e tão desiludido está o povo brasileiro com os ministros do STF, que na última grande pesquisa de opinião do Datafolha sobre o prestígio das instituições, menos de 1/5 dos entrevistados manifestaram grande confiança no tribunal. Essa confiança generalizada no STF explica, em parte, a lembrancinha de aniversário entregue pelo corajoso senador por Goiás, Jorge Cajuru. O senhor Cajuru protocolou um fundamentado pedido de impeachment em desfavor do ministro Alexandre de Moraes. A petição, que é apoiada em jurisprudência do próprio STF, denuncia o senhor Alexandre pela prática de crimes de responsabilidade tipificados na Lei Federal 1079, artigo 6º, incisos 2 e 3, que eu leio para o espectador. São crimes de responsabilidade usar de violência ou ameaça contra algum representante para afastá-lo da Câmara a que pertença ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato. E também é crime de responsabilidade violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Então, com perdão do trocadilho, é flagrante que a prisão ilegal de um parlamentar por crime de opinião, seguida da censura, das suas contas nas redes sociais, se enquadra à perfeição nessas hipóteses legais. E por mais injurioso, por mais difamatório que seja o discurso de um político, por mais que ele mereça sim ser punido pela sua quebra de decoro, nada justifica o atropelo da Constituição, muito menos por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu disse, o pedido de impeachment assinado pelo senhor Cajuru é só uma lembrancinha. O verdadeiro presente de aniversário cabe ao novo convidado dessa festa, o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. É exclusivamente dele a decisão de encaminhar ou não encaminhar as graves denúncias feitas contra Alexandre de Moraes. E, para nossa sorte, milagrosamente, o senador Rodrigo Pacheco não é réu no STF, o que nos dá alguma esperança de que ele cumpra o seu papel constitucional e inicie para ontem, a análise do impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, estamos aí no aguardo desse presente de aniversário e desejamos os parabéns à instituição do Supremo Tribunal Federal, apesar de alguns dos seus integrantes.